Isso aí. Bom, então, vocês estão vendo, se vocês passarem para o lado, quem está no celular, tem uma projeção aqui da minha tela com o capítulo um, né? Ele começa com a anatomia da orelha, vai trazer o labirinto. Conseguiram aí achar? Sim, Tá, beleza. Aí, isso. Aí a gente vai é, já passando para frente. Então, nesse capítulo um, ele traz essa imagem do labirinto, e é a mesma que eu tenho até num e-book que eu criei, que é o seguinte: a estrutura do labirinto, ela é uma estrutura gelatinosa e ela repousa sobre uma, é, uma base do osso petroso temporal. Então, é como se tivesse uma forminha de osso vazada, como a gente põe aquela forminha no freezer para petrificar, né, o gelo. E a- o labirinto, ele repousa nessa parte, então, óssea. Então, o que que a gente tem? Uma ideia de que o labirinto seja uma estrutura palpável e durinha, mas ele não é, ele é membranoso. Tanto é que é o nome labirinto membranoso. E ele repousa então nessa parte petrosa do osso temporal. Eu acho que isso, quando a gente começa a estudar o sistema vestibular, a gente não tem tão claro. Isso facilita porque, se eu colocar a cabeça do meu paciente para fazer as manobras e poder levar esses cristais depois que saíram do utrículo e do sacro para os canais semicirculares, eu o quê? Levando isso de forma breve, lenta, eu consigo reposicionar porque eu estou usando a força da gravidade. E esses cristalzinhos vão andando dentro deste canal que é gelatinoso e que tem a endolinfa dentro. E entre o labirinto, né, membranoso e a parte óssea, tem também um líquido que é a perilinfa, como se fosse um óleo. E esse líquido, então, permite que o impacto não lesione as células, então, do labirinto, tá? Então, a gente tem hipofunções que decorrem do impacto, por exemplo, sofreu um acidente, bateu a cabeça e tudo. A gente tem lesões que decorrem de infecções, inflamações nessas estruturas que estão identificadas ali, como 5, como 4, e nós temos daí lesões nervosas no nervo vestibular, que podem ser tanto no ramo superior quanto no ramo inferior. Essa, essa estrutura, ela tem os canais semicirculares e na entrada de cada um dos canais, nós vamos encontrar as ampolas, que seria como se fossem sensores de movimento, como são as algas marinhas, que elas ficam projetadas nesse líquido para cima. E aí, por isso que a gente tem esses cílios. E conforme ocorre um movimento da cabeça, essa água se movimenta e esses cílios também se movimentam. E o que que são esses cílios? São as terminações nervosas que vão emitir para o tronco encefálico o impulso de como é que está a movimentação dessa cabeça no espaço. E aí eu vou perceber, eu sei que eu inclinei a cabeça para um lado, que eu inclinei a cabeça para frente, fleti, que eu estendi. Então, as angulações, elas são
provenientes, a captação é proveniente desses cílios, dessas células ciliadas dessa ampola. E aí vocês me perguntaram, especialmente do reflexo vestíbulo ocular e do reflexo vestíbulo espinhal. Então, o que que acontece? Conforme nós temos movimentos dos olhos em, em é, direção oposta ao movimento da cabeça, existe um reflexo que fixa o meu olho na imagem, para a imagem não tremer e não ficar tremida lá na retina, para que eu tenha uma precisão da imagem. E aí o que que acontece? Esse reflexo, que é o vestíbulo ocular, ele é o quê? É uma conversa que tem entre o meu sistema visual, cada par de músculos dos meus olhos, com um par correspondente do meu sistema vestibular. Então, quando eu viro a cabeça para a direita, por exemplo, que eu estimulo o canal horizontal da direita e inibo da esquerda, automaticamente, se eu quiser manter o meu foco visual aqui, o que que acontece? Ele manda informações para o meu reto medial desse olho e o meu reto lateral desse contraírem na mesma velocidade em que eu movimento a minha cabeça para um lado, os olhos fixam a imagem contraindo para o lado contrário, né? Os músculos vão contrair. Isso são formas de fixar a imagem na retina para que eu, mesmo movimentando a cabeça, essa tela não saia. Então, por exemplo, eu estou caminhando aqui, dentre as células ciliadas dessa estrutura, há um cílio maior que denominado sinocílio, e os demais são conhecidos como estereocílios, que são menores, tal, figura, tá, tá, tá. Então, eu tenho essa capacidade de ler porque esse reflexo entra. E aí, esse reflexo faz com que ocorra essa fixação ocular no é, no foco onde que eu quero. E quando eu falo de reflexo vestíbulo espinhal, eu estou falando de uma outra estrutura que é através da, da estrutura anatômica de espinha, da coluna cervical até a lombar. Então, os paravertebrais vão se contrair à medida em que eu, por exemplo, mesmo que eu olhar rápido para cima, eu tenho uma estabilização de tronco para que o meu tronco não vá todo para trás. E isso também é mediado via vestíbulo. Só que o que que acontece? A estrutura né, que faz essa conversa com o leminisco medial e leminisco lateral da medula espinal vai ativar o reflexo, né, vestíbulo espinal medial e vestíbulo estabilizar o quê? A postura, a cabeça no tronco. E quando eu falo de RVO, é a visão na cabeça, vamos dizer assim. Então a gente vai tendo é, que saber que vias neurológicas são essas que fazem a conexão do olho com os labirintos e da base do crânio e tronco com os labirintos também. Aí a gente tem o RVO e o RVE, que aí tem pano para manga. Por exemplo, um dos módulos que eu dou na pós-graduação de fisioterapia vestibular é um final de semana inteirinho, sexta, sábado e domingo, só para falar dos reflexos vestibulo-espinais. E aí a gente avalia isso e treina de formas adequadas, porque muitas vezes eu vou ter que treinar quem? Não os canais, mas o vestíbulo em si, a mácula
do utrículo e do sacro. E aí eu vou precisar incrementar com exercícios que façam movimentos rápidos e que precisam de uma estabilização desse tronco para a pessoa não cair, tá? Bom, voltando aqui, então, dentro dessas células ciliadas, então aí, aqui eu quero chamar a atenção para essas três leis de Edval. Então, o que que a gente tem? A primeira lei é o quê? No caso dos canais horizontais, o sinocílio localiza-se do lado do utrículo e tem as correntes ampulípticas, ou seja, vão em direção ao utrículo, que são excitatórias e geram um estímulo mais intenso que as ampulífugas, que é as centrífugas, e se afastam do utrículo. Então, o que que a gente faz? A primeira lei, ela vai falar o quê? Se, vou subir um pouquinho aqui, ó. A primeira postula que o estímulo de um duto circular gera um movimento ocular e da cabeça do mesmo plano desse duto e na direção do fluxo da endolinfa. Então, é a explicação que eu dei agora para que quando eu vou para um lado, ao mesmo tempo, ocorre o movimento na direção oposta deste líquido. E aí o sinocílio capta esse movimento, tá? No caso, né, dos canais horizontais, é o que mais a gente estuda quando a gente vai testar o reflexo vestíbulo ocular clínico. Por exemplo, na hora de um relatório, a gente põe assim, C pequenininho, H e T, CRIT. Então, por que eu faço o teste clínico? Eu peço para ele fixar o olhar no meu nariz e eu vou pedir para ele manter a fixação ocular olhando para o meu nariz. E o que que é o teste positivo? Ele não consegue fixar o olhar. Quando ele vira, o olho se desloca e vai junto com o movimento da cabeça. Daí, a primeira lei, ela vai provar o quê? Que tem esse fluxo de líquido, é igual eu pegar aqui a garrafa, ó. Então, a garrafa está estabilizada. Quando eu inclino essa garrafa, os cílios que estavam aqui, eles vão pender para o lado oposto, porque eles querem se manter o quê? Alinhados com a gravidade. Eles não vão junto com o líquido, tá? Então, a gente tem a percepção de fato que eu inclinei a cabeça para esse lado, tá? E os cílios, então, eles vão para o outro. Só que o que que acontece? Ó, eu vim para cá e eu vim para cá e eu vim para cá. Quando eu faço esse movimento e chacoalho esse líquido, esses sinocílios também. E o grande, os demais acompanham esse grande, tá? Então, na hora da descrição do movimento, eles vão acompanhar esse maior, porque é um cílio grandão e os outros pequenininhos aqui que acompanham o movimento dele. Essa, então, o estímulo gera um movimento ocular e da cabeça no mesmo plano desse duto e na direção do fluxo da endolinfa. Aí, depois a gente vai ter o quê? É, a terceira, a, a terceira lei por sua vez, a terceira lei afirma que nos canais verticais, de modo contrário aos dutos laterais, a corrente ampulífica vai ser excitatória. Então, o que que essas leis causam? Elas vão trazer informações de que se eu faço movimentos dos canais anteriores, então a gente tem canal lateral, canal anterior e canal posterior, tá? Então, quando ocorre que eu faço um movimento da cabeça do meu paciente e eu estimulo esses canais anteriores, a gente vai ter aquele fenômeno do reflexo que bate de forma reta para baixo e
a gente chama ele de downbeat. Então, ele bate para baixo. E ele nos indica, então, esses dias ali no grupo, o pessoal colocou uma imagem, vocês viram? Um vídeo que eles colocaram de um. Então, o que que acontece? Ela virou o rosto da paciente e deitou. No que ela deitou a paciente, esse olho batia para baixo com movimento torsional também. Então, o que que ele excita? Ele vai ter uma resposta excitatória e geralmente é muito intenso esse tipo de nistagmo, tá? E aí ele vai nos indicar que eu tenho uma hiperestimulação, então, desses canais, o quê? Verticais. Aí a gente vai ter o quê? Um nistagmo próprio dos canais verticais. Então, a gente tem os nistagmos próprios de canais horizontais, de canais verticais, que são o quê? Póstero-anterior e antero-posterior. Por isso que a gente utiliza na hora de reposicionar Epley, tanto para canal anterior quanto para canal posterior. Aí outro dia nós vamos estudar isso também, tá? Bom, aí tem esse desenho, né? Explicando aí o funcionamento dos reflexos aqui. Esse sinocílio maior e os estereocílios, que são os menores. Então, quando a gente tem movimentos horizontais e quando a gente tem movimentos verticais. É, pensem que é como uma chama de uma vela também. Ela, conforme ocorre um movimento do ar, essa chama, ela dá essa balançada e é emitido um sinal para o cérebro para saber onde é que está a posição do corpo, da cabeça no espaço. Já é 10h26, minha gente, mas vamos lá. Aí eu quero falar um pouquinho da mácula, que vai estar dentro do trículo e do sáculo, né? Então, o que que é mácula? É essa estrutura que é uma gelatina embaixo, se a gente pensar num brownie, que ele é mais gelatinoso e tem um monte de granulados em cima. Então, a gente tem os cristais das otocônias, né? Então, que nomes que esses cristais têm? Cristais de carbonato de cálcio, otocônias, otólitos, tudo isso é a mesma coisa, tá? Só que ele tem nomes diferentes. Então, se você lê num artigo uma coisa, no outro texto outro, você acha que pode ser outras coisas, mas é tudo a mesma coisa. E são esses os cristais que, por uma força de atração menor, por algum motivo, falta de vitamina D, impacto, diminuição do suprimento sanguíneo, eles escorrem para os canais semicirculares. E dependendo do canal semicircular que ele entrar, eu vou ver um tipo de nistagmo na hora que eu testar esse paciente. Com quais testes? Dix-Hallpike, que é o padrão ouro para a gente testar. Aí entra bem o que a Keila perguntou: como que eu vou explicar para o paciente isso? Eu explico assim: eu tenho um labirinto, né? Tá tudo lá na clínica, não tem nada aqui em casa. Mas eu tenho o labirinto e aí eu digo, ó, aqui no meio do labirinto a gente tem uns cristalzinhos que, quando eu subo de elevador, quando eu me desloco no carro, eles dão a informação da aceleração linear. Então não é quando mexe a cabeça, é quando eu faço movimentos lineares, verticais e horizontais. E eles pesam sobre essa gelatina. Aí eu dou esse exemplo desse bolo fofinho gelatinoso. Estão vendo no desenho ali, ó? Ele tem essa estrutura, vou até, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o zoom. Você consegue aí na tua tela ampliar um pouquinho mais
fazendo assim e expandindo. Então, nessa estrutura central ali que a gente tem no utrículo e no sacro, esses cristais pesam. Então, quando eu subo, por isso que aqueles escorregadores dão aquela sensação de flutuação, eles, por algum motivo, escorrem para um desses canais. E esses canais, eles não têm entrada e saída livremente. Ah, então, o que que a gente avalia? Nós avaliamos para qual canalzinho que essas estruturas escorreram e quando a gente identifica em qual canal que ele está, tem manobra específico que a gente vai identificar através dos testes e fazer a manobra específica para quê? Para esses cristalzinhos andarem no canal e encaçapar de volta para onde não tinham saído, tá? Eu não, sobre a vitamina D, Keila, eu não oriento muito os níveis D, porque não é minha maior expertise. Como eu trabalho numa equipe multidisciplinar, a doutora Alicia, que é o otorrino que eu trabalho, ela que fala mais sobre os níveis de vitaminas, faz toda uma avaliação de selênio, magnésio, D, B12 e tudo, e daí ela orienta. Eu sei que pelos laboratórios, 25 seria o normal, mas geralmente eles indicam que seja mais de 40, tá? Para poder estar com uma vitamina D adequada e não ter um quadro de osteopenia amanhã ou depois. E aí, minha gente, eu gostaria então, semana que vem, nós vamos dar uma olhadinha em tudo isso de novo, mas que vocês leiam esse capítulo, anotem as dúvidas deles, para eu tirar a dúvida aqui no momento da nossa mentoria. Então, a gente conversa um pouquinho sobre algumas dúvidas de vocês e nós vamos focar bem no capítulo que a gente está estudando, porque tem muita coisa do capítulo, senão a gente vai perder a ideia que seria um grupo de estudo deste manual de reabilitação vestibular, tá? Então eu tentei aí responder, não sei se eu respondi suficientemente e, e vão per- perguntar mais alguma coisa agora nesses 5 minutinhos que a gente tem aqui. Nós vamos ter que falar dos núcleos vestibulares e tudo e depois a gente vai chegando nesses outros assuntos mais profundos, tá? Então, vamos estudar também. Deu para responder, Keila, que você tinha dúvida? Sim. É, assim, eu posso fazer uma pergunta a respeito? Pode. Os cílios, eles não estão soltos, eles estão dentro de uma gelatina, digamos assim, a explicação. Os cílios estão em cada um dos canais semicirculares, eles estão na ampola, que Uhum, é uma igual uma tulipa. E aí eles que formam essa ampola, então esses cílios estão igual uma chama, presos ali. E aí quando os cristalzinhos ficam presos nessa ampola, na cúpula, a gente chama cupulolitíase, porque eles estão presos, por isso que tem que fazer daí semon uhum, depois, que aí a gente vai dar aquela batidinha e vai usar a inércia. Que aí o que que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui. uhum. Aí eu preciso fazer rápido. Agora, a manobra de Epley, ela utiliza a Gravidade. gravidade para ir mudando, não a inércia. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Como eu vou ter segurança se o Dalbit é canal anterior ou se ele é central? O que você me diz? Fatigável. Você Ah, vai tá. lembrar que ele é fatigável e ele é paroxístico. Ele tem um aumento e depois ele diminui. Ah, ótimo. E não é Obrigada. puramente, ele não é puramente também para baixo. O do AVPPB, ele tem essa torção junto, então ele é um downbeat com o oblíquo junto. E o central, ele não tem Geralmente ele é torcional? puramente
vertical, puramente rotatória ou puramente horizontal? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Quem chegou aqui? A Luciana. Luciana, nós estamos terminando. Se você quiser abrir ali só para se apresentar. E a gente fez um bate-papo inicial e a gente deixou então para o pessoal estudar de fato o capítulo 1 e já podem ir colocando dúvidas até. Pode ir me mandando dúvidas no privado e aí também todo o início você já tem umas dúvidas anotadas para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Gente, então, espero que tenha sido bom para vocês. É, divulguem aí para as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês fazem curso junto, para o pessoal poder vir e ter esse ambiente aí, de bate-papo e de estudo também comigo, tá bom? Um abraço, gente. Obrigada, professora. Um abraço, até a próxima. Até!